governo dos Estados Unidos passou a monitorar Alexandre de Moraes em um caso que envolve um jornalista maranhense, uma operação da Polícia Federal e uma reportagem sobre Flávio Dino. Neste sábado, 9 de maio de 2026, a tensão subiu em Brasília porque a informação publicada pela coluna de Paulo Capelli aponta que o Washington acompanha o inquérito aberto contra Luiz Pablo Conceição Almeida e analisa se as medidas adotadas pelo ministro podem configurar violação à liberdade de expressão e intimidação contra a imprensa. E o episódio pode entrar no radar da Lei Magnitsky, instrumento usado pelos Estados Unidos para punir autoridades estrangeiras acusadas de abusos graves. Já vou te contar tudo isso, mas agora você vai querer estar inscrito no canal para continuar bem informado, informações em tempo real na melhor qualidade jornalística já vista, no padrão de credibilidade Milson Alves. Ponto central é direto. Luiz Pablo publicou reportagens sobre o suposto uso de veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro Flávio Dino. Depois disso, Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão na casa do comunicador, em São Luís. A Polícia Federal recolheu equipamentos usados no trabalho jornalístico, como celulares e computador. A operação ocorreu em março, dentro de uma apuração sobre suposto crime de perseguição contra Dino. Para o Supremo Tribunal Federal, o caso envolveria monitoramento de rotina, placas de veículos e dados sensíveis de segurança. Para entidades ligadas à imprensa, o alerta foi outro. Quando se apreende equipamento de jornalista, a preocupação passa a ser o sigilo da fonte e o livre exercício da atividade jornalística. A reação americana entra justamente nesse ponto. Segundo a publicação do Correio da Manhã, integrantes do governo de Donald Trump avaliam se a operação contra o comunicador ultrapassou o limite de uma apuração comum e entrou no campo da pressão contra a imprensa. A Casa Branca, ainda conforme a coluna, poderia anexar esse caso a outras denúncias de supostos abusos atribuídos a Moraes. Não há prazo anunciado para qualquer punição, mas o simples monitoramento já coloca o ministro novamente sob desgaste internacional. A situação ficou ainda mais delicada porque os equipamentos do jornalista só foram liberados depois da extração dos dados. Em abril, Moraes determinou a devolução dos itens apreendidos após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. A CNN Brasil informou que a restituição foi autorizada porque a Polícia Federal já havia extraído dados dos celulares, notebook e disco rígido. Esse detalhe pesa politicamente porque reforça a dúvida que incomoda Washington. Se o jornalista publicou uma reportagem de interesse público, por que avançar sobre o material de trabalho antes de esgotar caminhos menos agressivos? O caso também atinge Flávio Dino, ainda que o foco imediato esteja em Moraes. A reportagem original envolvia o suposto uso irregular de veículo oficial ligado ao Tribunal de Justiça do Maranhão. O Supremo afirma que veículos de tribunais de justiça podem ser usados em colaboração com a Corte, seguindo regras do Conselho Nacional de Justiça. Mesmo assim, a controvérsia não desaparece, porque o jornalista dizia estar tratando de gasto público e conduta de autoridade, e é aí que a crise ganha força. A Lei Magnitsky entra como ameaça concreta porque não é apenas um discurso diplomático. Ela permite bloqueio de bens sob jurisdição americana e restrição de transações com pessoas sancionadas. Em julho de 2025, a Reuters noticiou que os Estados Unidos já haviam imposto sanções contra Alexandre de Moraes, acusando o ministro de suprimir liberdade de expressão e autorizar detenções arbitrárias. Naquele momento, o governo americano vinculou a medida ao uso da Lei Magnitsky e à pressão sobre o julgamento de Jair Bolsonaro. O novo caso do jornalista maranhense surge, portanto, como combustível para uma frente que já existia. O precedente histórico ajuda a entender a força desse instrumento. A base moderna da Magnitsky nasceu após o caso Sergei Magnitsky, advogado russo que denunciou corrupção e morreu sob custódia. Depois, a regra foi ampliada para alcançar autoridades de diferentes nações acusadas de violações graves e corrupção. Em 2017, no governo Trump, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos lançou um regime global de sanções para atingir abusadores de direitos humanos e atores corruptos,
com bloqueio de ativos e proibição de negócios com pessoas sancionadas. A mensagem histórica é pesada. O alvo não precisa ser chefe de Estado, general ou oligarca. Pode ser juiz, policial, operador de Estado ou autoridade que, na leitura americana, tenha usado poder público para esmagar direitos fundamentais. Outras nações mostram como esse tipo de pressão costuma avançar. No caso Jamal Khashoggi, jornalista ligado ao Washington Post, os Estados Unidos sancionaram 17 sauditas acusados de participação no crime usando a estrutura da Global Magnitsky. O Departamento do Tesouro afirmou que os envolvidos deveriam enfrentar consequências e citou a necessidade de encerrar perseguição contra dissidentes e jornalistas. Em outro momento, Washington voltou a sancionar uma força saudita e um alto funcionário ligados ao mesmo caso, reforçando que ataques contra jornalistas podem atravessar fronteiras e virar punição financeira internacional. Essa comparação pesa sobre Brasília porque mostra que, quando imprensa e autoridade entram no mesmo conflito, os Estados Unidos costumam tratar o tema como assunto de direitos humanos, não apenas como disputa doméstica. Agora, o próximo movimento passa por Washington. Se o caso for anexado a relatórios oficiais, Moraes volta a enfrentar uma pressão externa difícil de controlar. Se a Casa Branca entender que houve intimidação contra a atividade jornalística, a discussão pode sair do campo político brasileiro e entrar em uma engrenagem americana de sanções. Em Brasília, o recado já está dado. O caso Luiz Pablo não ficou preso ao Maranhão, nem apenas ao Supremo Tribunal Federal. Ele chegou ao radar americano porque envolve 3 elementos explosivos: imprensa, poder judicial e suspeita de abuso de autoridade. A partir daqui, cada decisão no processo pode ser lida fora do Brasil como sinal de respeito à liberdade de imprensa ou como prova de que a intimidação continua avançando. Eu sou Milson Alves, internacionalista, e meu propósito é te manter bem informado com a verdade todos os dias. Os links das notícias estão na descrição do vídeo. Deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ao final dê uma olhada nos comentários para você ficar ainda mais bem engajado com a comunidade Milson Alves.